Igreja abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho escrito por Lucas. Esse nome tão lindo, Lucas. Vamos abrir em Lucas, no capítulo 22, e nós leremos apenas 2 versículos. Você já tem ouvido a voz do Senhor até aqui? Eu tenho ouvido também, e eu creio que Ele vai continuar falando. Amém? Lucas 22, 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu quero dar ênfase a essa parte B do versículo 32, dizendo: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém? Os irmãos podem se sentar, por gentileza. É a respeito desses 2 versículos que nós vamos meditar brevemente na palavra do Senhor. A versão que nós lemos aqui nos slides nos fala sobre confirmar. A versão que eu adotei aqui nos fala sobre fortalecer. Então, a orientação de Jesus a Pedro era que, após o seu processo de conversão, ele fortalecesse a fé dos seus irmãos. Amém? Pode diminuir meu microfone, que eu seguro bem pertinho. Aí facilita para a gente. Irmãos, em rápidas palavras, eu quero louvar a Deus pela vida da missionária Regiane, que mais uma vez nos confia a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores e agradeço também pela confiança, pela credibilidade, pela intercessão sempre. Os irmãos sabem o quanto gera temor estar aqui à frente, estar ministrando, estar falando, estar compartilhando a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero falar sobre o Espírito Santo, e parece que falar sobre o Espírito Santo redobra esse temor, triplica esse temor. Então eu convido os irmãos a intercederem comigo, a mergulharem comigo naquilo que o Espírito Santo vai nos comunicar sobre ele através desta palavra. Amém? Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. Então vamos caminhar, vamos aprender, vamos entender aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar aos nossos corações nesta noite. Antes de adentrar a esses versículos especificamente, igreja, eu quero testemunhar. Eu estava lendo um livro ao longo desta semana e dentro deste livro, que por se dizer não tem nada a ver com a ministração dessa palavra, é um livro cristão, é uma literatura cristã, mas não diz respeito ao assunto que nós vamos tratar aqui, não diz respeito à figura de Pedro, como nós já lemos aqui no versículo-chave. Mas esse livro tem uma frase que me chamou tanto a atenção, que eu até postei no WhatsApp, alguns dos irmãos devem ter visto. Eu postei essa frase e eu não tinha a menor ideia de que essa frase poderia me servir de norte pelo Espírito Santo para a ministração de hoje, mas serviu. E eu quero compartilhar com os irmãos a frase que diz assim: mudança não é progresso, a menos que a essência permaneça inalterada. Eu vou repetir para os irmãos entenderem. Mudança não é progresso, a menos que a essência permaneça inalterada. E com base nessa frase, a partir dessa frase, o Espírito Santo me levou a cavar, como nos diz o nosso pastor. Me levou a cavar e a procurar entender o que ele tinha para me dizer de tão forte a respeito dessa frase e o porquê dessa frase não sair da minha cabeça. E diante disso, eu quero compartilhar com os irmãos o tema dessa mensagem, que é assim: Deus nos permite mudar, mas Ele deseja nos fazer progredir. Amém? Faz sentido para você? Eu vou repetir porque eu quero que você leve essa palavra no seu coração ao longo da semana. Deus nos permite mudar, mas Ele deseja nos fazer progredir. Amém? Nós vamos falar sobre mudança e vamos falar sobre progresso ao longo dessa ministração. Então, irmãos, para fins de introdução, eu quero já estabelecer uma diferenciação com os irmãos do que é mudança e do que é progresso. Entendam aqui comigo, por gentileza. Eu tenho um objeto. Esse objeto é azul. Ele passa por algum processo. E amanhã ele já não é azul. Ele é preto. Ele mudou? Mudou. Mudança tem a ver com alteração. Tem a ver com estado, com situação. Mudança não tem a ver necessariamente com qualidade. Mudança é só alteração. Era de um jeito, ficou de outro.
Mas nós temos de outro lado o progresso. E o progresso, sim, tem a ver com qualidade. Quando eu estou progredindo, eu estou melhorando, eu estou avançando. Não é só uma coisa que era de um jeito e ficou de outro. Era uma coisa que era até boa, mas ficou melhor. Vocês entendem a diferença? Mudança e progresso. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. E como essa frase já nos diz, irmãos, se vocês quiserem saber sobre esse livro depois, eu estou à disposição para falar, viu? É só me perguntar que nós vamos conversar sobre isso. Mas como diz essa frase, o progresso, ele requer essência. Eu tenho que partir de um pressuposto. Eu tenho que partir de algo. E necessariamente de algo bom. Entendem isso? Mudança eu posso vivenciar em qualquer sentido, em qualquer âmbito. O progresso não. Eu preciso de uma essência boa que vai melhorar. Como nosso pastor já disse, nós estamos no mês de consagração ao Senhor. Nós estamos no mês de jejum, nós estamos no mês de busca, nós estamos no mês de clamor. E o que nós estamos pedindo aos céus, ao nosso Deus, é que nós sejamos capazes de nos humilharmos na sua presença, de nos arrependermos na sua presença, de transbordarmos do seu Espírito Santo e de vermos entre nós os dons espirituais sendo manifestos. É isso que nós estamos fazendo, sim ou não? É isso que nós estamos buscando. E essa palavra vem ao encontro desse anseio. Essa palavra vem ao encontro dessa expectativa. Porque Deus vai ouvir a nossa oração. Deus vai ouvir o nosso clamor como Ele já tem feito. E Ele vai nos levar a um estágio de progresso. Amém? Diante disso eu pergunto aos irmãos. Como está a sua situação hoje? Eu acredito que vocês, assim como eu, a partir do momento em que se encontraram com Jesus, vivenciaram um processo de mudança. Eu tenho certeza que depois que você conheceu a Jesus, lugares que você frequentava, você não frequenta mais. Coisas que você bebia, fazia, falava, você já não faz mais. É natural que à medida em que nós nos aproximemos de Jesus e nos relacionemos com Jesus, nós vivenciemos mudanças. É natural. A presença de Jesus gera mudança em nós. Nós éramos de um jeito e agora somos de outro jeito. É perfeitamente comum nós passarmos por um processo de mudança. Mas em relação à mudança, eu quero compartilhar com os irmãos alguns exemplos. Em relação ao ministério de Jesus, em relação aos milagres que Jesus operava. Mais precisamente quando Jesus estava lá no deserto, jejuando por 40 dias e Satanás o encontra ali para o tentar. Uma das propostas de Satanás para Jesus é que ele transformasse pedra em pão. E qual é a resposta do nosso mestre? Não, nem só de pão viverá o homem, não transformarei pedra em pão. Pão tem essência de pedra? Não. Mas quando chegou o momento de multiplicar pães, o que Jesus utilizou? Pães. De 5 pães ele fez milhares. Quando chegou o momento de transformar e multiplicar peixes, o que Jesus usou? Peixes. Pegou um pouquinho e transformou em milhares. É assim que o nosso Jesus trabalha, com uma essência. Pedra e pão não tem nada a ver. Então não peça isso a ele. Mas pouquinho de pão para muito pão tem tudo a ver. Pouquinho de peixe para muito peixe tem muito a ver. Quando ele estava naquele casamento e faltou o vinho, qual foi a matéria-prima utilizada por Jesus? A mesma que a videira utiliza para gerar os seus frutos. Você consegue imaginar a videira indo lá no subsolo procurando água, recebendo a chuva, utilizando essa água para então dar frutos? O fruto da vide, a uva que nos leva ao suco de uva, ao vinho, enfim. Jesus se utiliza dessa mesma matéria-prima. E na nossa jornada com Ele não é diferente. Ele procura em nós a essência certa para um milagre. Vocês estão entendendo isso? Jesus procura em nós a essência certa para um milagre. O que eu quero antecipar aqui para os irmãos é que nós não podemos e nem devemos nos aproximar de Jesus só com pedras, esperando que Ele faça um grande milagre. Primeiro, nós precisamos alcançar a essência que o agrada. E essa essência é o Espírito Santo de Deus. Amém?
A fim de nós compreendermos melhor, irmãos, esse paralelo entre mudança e progresso, eu quero viajar aqui com os irmãos em rápidas palavras, naquilo que os evangelhos nos dizem a respeito da vida de Pedro. De quem nós vamos falar, igreja? De Pedro. Nós vamos caminhar pelos evangelhos a fim de contemplarmos como era a vida de Pedro, esse apóstolo em processo de mudança. Então venham comigo e vamos refletir sobre isso. Um belo dia, Simão está trabalhando, está tentando pescar, mas aquela pesca é uma grande frustração. Vocês se lembram disso? Aquela pesca é uma grande frustração. Mas Jesus aparece ali, Jesus prega naquele ambiente, Jesus dá uma ordem para Simão: você vai tentar de novo e agora vai dar certo. O que Simão responde é: olha, Jesus, eu já estou bem cansado, mas porque o Senhor mandou, eu vou tentar de novo. E naquele dia, Simão desfruta da pesca maravilhosa. Aquela pesca que trouxe tantos peixes ao barco, que o barco quase veio a pique, quase naufragou, de tamanha bênção que Jesus realizou naquele ambiente. E naquele momento, Simão se encontra com Jesus. Jesus o convida a ser um dos seus seguidores, um dos seus discípulos. E nessa caminhada de Simão com Jesus, uma das primeiras coisas que acontecem é que Jesus passa a chamar Simão de Pedro. Simão significa aquele que ouve, aquele que dá ouvidos. Ele ouviu Jesus, lançou a rede de novo, a pesca foi maravilhosa, mas agora Jesus chama ele de Pedro. E qual o significado de Pedro? Pedra. Aquilo prediz que Pedro seria uma pedra de edificação para a igreja do Senhor. E aqui, irmãos, nós começamos essa jornada de mudança na vida de Pedro. Por favor, fiquem aqui comigo porque vocês vão entender. Nessa jornada de mudança, nessa caminhada de Pedro com Jesus por aproximadamente 3 anos e meio, ele vive, ele contempla o extraordinário de Deus. Um dia a sogra de Pedro estava doente, estava febril, estava quase a perecer. Jesus chega lá, estende a sua mão e cura a sogra de Pedro. Pedro já está desfrutando dos milagres e do extraordinário da caminhada com Jesus. Pedro é aquele que também caminha sobre as águas. Você já ouviu isso? Milhares de vezes, né? Pedro é aquele que caminha sobre as águas pela fé. Ele vai até Jesus caminhando sobre o mar. Pedro, no seu processo de mudança, na sua jornada com Jesus, é o primeiro, de acordo com os evangelhos, a receber a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Vocês se lembram daquele momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos: gente, quem estão dizendo que eu sou? Alguns respondem: estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Mas quem se levanta para dizer que Jesus é o Filho de Deus? Pedro. Pedro já estava caminhando com Jesus e ele já estava entendendo, ele já estava recebendo a revelação de quem era o seu mestre. Pedro vivencia muitos milagres. Pedro recebe essa revelação de que o seu mestre era o Messias prometido, era o Cristo. Mas logo em seguida nós vemos Pedro passando por um dos maiores constrangimentos da história. Quando Jesus anuncia aos discípulos: é necessário que eu morra, é necessário que eu seja preso, é necessário que eu seja crucificado. A palavra do Senhor em um dos evangelhos diz que Pedro chamou Jesus em particular e falou: mestre, tenha misericórdia de ti mesmo. Não é para morrer não, fica com a gente. E qual a repreensão de Jesus para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Imaginem a vergonha que Pedro sentiu. Eu não sei vocês, mas eu ficaria mega constrangida. Poxa, acabei de arrasar aqui, né, com a revelação de que Jesus é o Filho de Deus e agora eu levo uma catracada desse nível. Que constrangedor, meu Deus, que humilhação. Pedro deve ter se sentido assim com o ego ferido. Meu Deus, esse foi um dos primeiros momentos em que Pedro se depara com a sua natureza humana, a sua natureza adâmica perto de Jesus. Pedro já sabia da promessa de que por meio da sua vida a igreja do Senhor seria edificada. Jesus já havia comunicado isso a ele, sobretudo em relação ao seu nome. Pedro, caminhando com Jesus, aprende sobre perdão. Lembra de quem perguntou: Jesus, a gente deve perdoar quantas vezes? Até 7? Foi Pedro que perguntou isso. E ele achou que estava arrasando. 7 é muito, vamos perdoar até 7. Jesus responde: não, 70 vezes 7. E Pedro segue ali, caminhando com Jesus e aprendendo com o seu mestre. Olha outro privilégio de Pedro. Um dia Jesus chama Pedro, Tiago, João, sobe a um alto monte. E quem eles encontram lá nesse alto monte, igreja? Elias e Moisés. Que privilégio.
E aquele ambiente provavelmente estava tão gostoso, tão bom, que Pedro diz: vamos montar tendas aqui, uma para cada, uma para Elias, uma para Moisés, uma para ti, Jesus. Aí a gente fica na sua tenda, vamos ficar aqui? Olha que privilégio Pedro vivenciou na sua caminhada com Jesus. Ele participou desse momento da transfiguração. Pedro, um dia, vendo o seu mestre também no auge da sua dor, Jesus pregando a verdade, anunciando a verdade, naquele momento já escandalizando as pessoas a ponto dos seus discípulos o abandonarem. Jesus olha para os seus discípulos mais próximos, olha para os 12 e pergunta: e vocês? Já que está todo mundo se escandalizando, me abandonando, me criticando, vocês não vão me abandonar também não? Qual é a resposta que surge ali no meio daqueles discípulos? A resposta de Pedro, igreja: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Pedro caminha com o mestre, ele está em processo de mudança. Ele não é mais aquele Simão que não conhecia o seu mestre. Ele agora é o Simão que conhece a Jesus, que sabe quem Jesus é e que sabe que ele não pode viver sem Jesus. Aleluia. Pedro, nessa caminhada de mudança, pergunta para Jesus: Jesus, e para quem deixou tudo para te seguir, como é que vai ser? O que vai acontecer? Tem alguma recompensa? Jesus: tem, Pedro, tem recompensa, tem lá no céu, tem aqui na terra, pode ficar tranquilo. Todo mundo que assim como você deixou tudo, deixou profissão, deixou família, deixou tudo para me seguir, vocês serão devidamente recompensados. E assim nós prosseguimos nessa caminhada, nessa jornada de mudança de Pedro. Pedro, ao ver o seu mestre sendo preso, ele se desespera, ele desembanha a sua espada, ele tenta fazer justiça com as próprias mãos, porque no coração de Pedro, ele tinha convicção da sua lealdade, do seu amor, da sua paixão por aquela causa. O que Jesus faz naquele momento? Ele desfaz a ação de Pedro, pega a orelha, volta a orelha para o lugar e fala: Pedro, não é assim que funciona. Pedro, ainda nessa caminhada de mudança ao lado de Jesus, ele promete para o mestre, irmãos, nesses versículos que nós lemos em Lucas 22, depois de Jesus avisar para ele: olha, Satanás já pediu permissão para te provar de uma forma que é capaz de te destruir. Jesus avisa para ele, irmãos, ele está falando com o Filho de Deus. Jesus não mente, Jesus não brinca, Jesus fala muito sério. Jesus avisou ele: olha, Satanás já pediu permissão para te provar de uma forma que pode te destruir, que é muito mais constrangedora do que aquele dia da repreensão, que é muito mais terrível do que qualquer humilhação que você já possa ter pensado passar na sua vida. E qual a resposta do inocente Pedro, irmãos? Tadinho, cheio de orgulho, cheio de autoconfiança: não, mestre, eu vou ficar com o Senhor até o fim, eu vou permanecer com o Senhor, eu estou aqui, estamos juntos, e eu vou com o Senhor até para a morte se necessário. Esse é Pedro no seu processo de mudança, cheio de autoconfiança, cheio de certezas, cheio de convicções, cheio de paixão, cheio de convicção de que ele era o mais leal a Jesus a ponto de dar a sua vida. Esse é Pedro no seu processo de mudança. E aí, irmãos, de uma forma muito inusitada, Pedro descobre uma coisa que me chama a atenção. Ele já sabia do que o mestre havia dito, de que ele o negaria por 3 vezes. Vocês se lembram disso? Ele já sabia, ele já tinha ouvido isso do mestre. E o mestre fala sério, Jesus fala sério, Jesus não mente, aquilo que ele fala se cumpre. E o que acontece com Pedro, o que ele descobre de forma inusitada, é que ele já se parecia com Jesus. Vejam só, nós não estamos falando de mudança. Pedro já convivia com Jesus por mais de 3 anos, e ele já tinha mudado tanto que ele se parecia com Jesus. Sabe como que ele descobre isso? Jesus está sendo levado para a prisão, ele está seguindo de longe, morrendo de medo, sem querer se associar com aquele problema. Uma serva vê ele de longe e fala: ei, aquele ali é discípulo de Jesus, pega ele. Ele: sou não, não sou, me deixa. Ele caminha, vai mais adiante. Alguns dos evangelhos dizem que um homem o vê agora e diz: ei, aquele ali é parecido com Jesus. Ele fala igual a Jesus, pega ele. E ele fala: não sou, não me pareço com Jesus. E pela 3ª vez alguém vê a Pedro e diz: olha lá, é a cara de Jesus, parece com Jesus. Já mudou tanto que dá para ver que ele é amigo de Jesus. E ele diz: eu não sou, me deixa, eu não quero morrer. E nesse momento a palavra do Senhor nos diz que Pedro se lembra daquilo que Jesus havia avisado, e ele chora amargamente. Pedro chora, Pedro se constrange,
Pedro desfruta da maior humilhação da sua vida. Eu não sou bom tanto quanto eu pensava. Eu não sou leal tanto quanto eu pensava. Eu não sou honesto, eu não sou sincero tanto quanto eu pensava. Para me proteger eu sou capaz de mentir. Para me proteger eu nego meu mestre. Toda a lealdade que eu tinha a ele vai por terra. É isso que Pedro descobre. Que todo o seu processo de mudança culminou em se parecer com Jesus. Sim, parecia com Jesus, mas e o caráter? O caráter de Pedro ainda era frágil, ainda era vulnerável, ainda era debilitado. Pedro só havia vivido o processo de mudança. E isso nos ensina tanto, igreja. E isso me ensina tanto, isso me constrange tanto. Porque nós estamos caminhando com Jesus, você concorda com isso? Nós estamos caminhando com Jesus, nós já mudamos tanto. Você já mudou tanto, eu já mudei tanto. Mas sabe quando no nosso dia a dia a gente se depara cometendo os mesmos erros e se perguntando, meu Deus, eu estou errando de novo nisso aqui? Eu estou caindo nessa cilada de novo? Eu estou pecando de novo? Meu Deus, eu achei que eu já estava madura, que eu já estava curada, que eu já tinha superado isso. E lá estamos nós fracassando de novo. Errando de novo, negando Jesus de novo. Porque só mudamos, irmãos. Só mudamos. Nós somos apaixonados por Jesus, queremos tanto a presença dele, e a gente se esforça para mudar, a gente dá o nosso melhor, a gente abandona pessoas, a gente abandona coisas, a gente deixa tudo para ser parecido com Jesus. Mas tem algo lá dentro de nós que a gente não consegue mudar. E essa palavra, irmãos, não é para nos constranger, é para nos consolar. Essa parte que eu e você não conseguimos mudar, ela pode ser mudada por alguém. Isso te consola? Isso me consola. As mudanças que eu não sou capaz de promover, ainda que eu promova, eu não consigo sustentar, eu não consigo dar força, eu não consigo manter, eu não consigo ir até o fim sozinha. Mas existem áreas das nossas vidas que o Espírito Santo está completamente à disposição para tratar, para mudar, para transformar, para nos fazer progredir. O que eu compartilho com os irmãos até esse momento é que Pedro mudou. Pedro mudou muito. Pedro se tornou parecido com Jesus, mas ainda lhe faltava algo. Ainda faltava a essência. Lembra que o progresso necessita de uma essência. Ainda faltava essa essência na vida de Pedro. Por que não deu certo a mudança? Porque quando eu e você mudamos pela nossa própria força de vontade, a gente muda a partir da nossa natureza adâmica, do nosso orgulho. Eu não quero errar, não quero passar vergonha, eu quero acertar, eu quero ser fiel a Jesus. A gente parte de si mesmo. A gente parte da nossa natureza caída, da nossa natureza frágil, da nossa humanidade. Por isso a gente cai, por isso a gente erra, por isso a gente se frustra. É por isso que eu falei para vocês que o nosso Jesus não transforma pedra em pão. Então não dá para você chegar para ele com todo orgulho, com toda a soberba, com toda a arrogância e pedir, Pai, transforma em poder e autoridade, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. A nossa essência adâmica não move o coração do nosso Deus. A nossa essência adâmica não serve para essa multiplicação e para esse milagre que Ele quer operar nas nossas vidas. E agora, já entendendo sobre Pedro, sobre o seu processo de mudança, que mexeu em muitas coisas, mas que não tirou a autoconfiança, não tirou o orgulho, não tirou a soberba, pelo contrário, expôs ele ainda mais no momento da dor, da perseguição, da frustração. O que nós faremos? O que nós entenderemos a partir disso? Nós vamos entender que existe um lugar de progresso no Espírito Santo, para onde Deus quer nos conduzir. É por isso, igreja, que nós estamos aqui no mês de fevereiro jejuando, buscando a presença do Senhor, orando, clamando por batismo com o Espírito Santo, porque nós precisamos dessa essência para o milagre começar a acontecer. Com essa natureza adâmica, caída, carnal, não vai dar. Você entende isso? Nós precisamos dessa essência do Espírito Santo, e eu vou te mostrar por quê.
Nós já passeamos lá pelos evangelhos e agora nós caminhamos para 50% da mensagem. Você precisa entender isso antes de sair daqui. O que Atos nos revela a respeito desse Pedro, desse apóstolo em processo de progresso. Vejam só. Jesus se entrega na cruz, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Vão até o sepulcro, não encontram mais ele lá, o milagre já aconteceu. Os anjos do Senhor enviam um recado, avisa os discípulos e avisa Pedro também. Nós já ouvimos isso aqui. Não falou avisa João também, avisa Tiago também. Não, falou avisa Pedro também. Porque a humilhação de Pedro foi tão grande, irmãos, que eu imagino ele escondido dentro de um buraco. Não quero que me vejam. Eu achava que eu era tão bom, eu achava que eu era tão leal, eu achava que eu era tão amigo, e eu vacilei numa proporção tão grande. Aí Jesus manda o recado, chama Pedro, traz Pedro para cá. Pedro ainda vai ser pedra de edificação para a minha igreja. Pedro se encontra com Jesus, e Pedro recebe orientações do seu mestre. Você quer saber quais? Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes, você me ama, Pedro? Pedro diz, sim, eu amo. E Jesus orienta, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a segunda vez, você me ama, Pedro? Amo, Senhor, eu amo, Senhor. Eu falhei, mas eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro, você me ama mesmo? Tem certeza? E aí Pedro responde, eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus dá ênfase a isso. Jesus deixa registrado na história a missão que competia a Pedro: apacentar as ovelhas do Senhor. Aleluia. Para além dessa orientação, Jesus deixa uma orientação a todos os discípulos: fiquem em Jerusalém, permaneçam lá, não saiam de lá, porque eu mandarei o Consolador, eu mandarei o Espírito da verdade, e vocês vão estar lá e vocês vão receber, e aquilo que vocês ainda não conseguiam fazer, vocês vão conseguir por meio dele. Ele vai convencer vocês daquilo que eu não consegui. Ele vai mostrar para vocês onde tem pecado, onde tem justiça, onde tem juízo. Ele está chegando e vocês vão ficar lá, e vocês vão receber. E eles obedecem o seu mestre, eles obedecem a Jesus. A palavra do Senhor nos diz lá em Atos que eles permanecem, aproximadamente 120 pessoas, em oração, em súplicas, perseverando, acreditando no cumprimento da promessa do Senhor. E lá em Atos 2 nós vemos o cumprimento de tudo isso. O dia de Pentecostes acontece, e a palavra de Deus nos diz que todos que estavam ali foram cheios e transbordaram do poder de Deus, e desfrutaram de algo que eles nunca haviam imaginado, uma presença gloriosa, uma alegria que o mundo não pode oferecer. E sabe o que acontece com Pedro naquele momento? Aquele homem inseguro, chateado, humilhado, e que às vezes tinha até excesso de autoconfiança, ele se levanta e em alta voz, ousadamente, cheio do Espírito Santo de Deus, ele profere um dos discursos mais lindos da história. Ele profere uma das pregações evangelísticas mais marcantes da história, e todos que veem aquilo param e pensam, não é possível que seja Pedro. Ele não era assim. Mas cheio do Espírito Santo, Pedro agora declara que Jesus é o Cristo. Aquele que negava não nega mais. Aquele que mentia para se proteger não mente mais. Ele declara: Jesus é o Cristo. Vocês crucificaram o Filho de Deus, mas Ele morreu para oferecer perdão. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se do seu pecado. Pedro se levanta ali como um líder daquele grupo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, agora não por orgulho, igreja, agora não por necessidade de ser notado, agora não para se destacar, mas movido pelo Espírito Santo de Deus, ele assume a liderança daqueles seus amigos, e ele começa a guiar, a conduzir a igreja do Senhor de forma agradável a Ele. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega tanto, confronta tanto, chama tanto ao arrependimento, que Atos dos Apóstolos nos diz que ele foi preso por 3 vezes, e eu acredito que foi muito mais. 3 vezes é o que está registrado ali. E sabe o que acontece nessas 3 vezes? O anjo do Senhor entra ali na cadeia e liberta Pedro.
Porque Pedro se tornou tão necessário, que não dava 24 horas, o anjo chegava ali, solta a corrente, abre cadeia, libera esse homem, deixa eu pegar. Esse é Pedro vivendo o seu estágio de progresso. Esse é Pedro vivendo o seu estágio de evolução. E igreja, isso tudo só aconteceu graças ao Espírito Santo. Isso tudo só aconteceu porque o Espírito Santo já tinha inundado aquele homem e já tinha transformado tudo que sobrava nele. Natureza adâmica, cadê? Essência caída, não tem mais. A essência agora é do Espírito Santo, aleluia. Sabe o que acontece com esse homem cheio do Espírito Santo? Ele sobe ao templo acompanhado por João. Ele se depara com um coxo, ele estende a mão e aquele homem volta a andar. Aleluia. Sabe o que mais Jesus faz através de Pedro? Deus faz através de Pedro. Ele se depara com Dorcas, uma discípula amada, importante para a igreja daquela época. Ela havia morrido. Ele chega lá, ele toca nela e ela ressuscita. Esse é Pedro vivendo o seu estágio de progresso. Não é mudança mais, é progresso. Ele está crescendo, ele está evoluindo, ele está aprendendo com Jesus de uma forma diferente. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, apacentando as ovelhas do Senhor como Jesus pediu. Ele confronta Ananias e Safira. Vocês mentiram. E o que acontece com aquele casal? Eles morrem. Olha quanta autoridade, olha quanto poder havia na vida daquele homem. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, por onde passava, via as pessoas tentando colocar os doentes onde a sua sombra pudesse alcançar. Porque a igreja, a sombra de Pedro curava enfermidades. Esse é Pedro cheio do Espírito Santo. Ah, Jesus, nós cremos em Ti. Pedro diante do sinédrio, no momento de se defender, no momento talvez de negar Jesus de novo, ele prega ousadamente: vocês mataram o Filho de Deus. Ele era o cumprimento da promessa, ele morreu para nos salvar, arrependam-se. Ele não tem medo, ele professa, ele declara a sua fé. E ali, perante aqueles líderes religiosos, ele declara: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Esse é Pedro cheio do Espírito Santo. Esse Pedro cheio do Espírito Santo vai a Samaria, vai até aquele povo que antes eles negavam, rejeitavam, não queriam dar nem bom dia. Ele vai lá em Samaria e ele prega, e ele ora, e os samaritanos são cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pedro cheio do Espírito Santo, orando ao Senhor, se vê arrebatado em sentidos. E sabe o que Jesus diz para eles? Pedro, o evangelho não é só para os judeus, vai alcançar todo mundo, vai alcançar o mundo inteiro, vai alcançar todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Pedro, se prepara, porque o que eu tenho para revelar é muito maior do que você imaginava. Pedro acredita, Pedro recebe essa palavra, e nós vemos Pedro pregando na casa de Cornélio, já impondo as mãos sobre a família daquele homem gentil, e todos também são cheios do Espírito Santo. Irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo, escreve as cartas que nós conhecemos hoje. Eu acredito que muitas outras. 1 Pedro, 2 Pedro são cartas de edificação. Ele não foi chamado para edificar? Ele escreve cartas de edificação. Permaneçam firmes, igreja do Senhor, permaneçam firmes. Vocês estão sendo perseguidos por amor ao Evangelho? Estão, mas permaneçam firmes. Não desistam, resistam ao diabo, ele vai fugir de vocês. Continuem acreditando no céu, no novo céu, na nova terra. Continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Ah, igreja, Pedro, quando vive o seu momento de progresso, ele marca a mim e a sua vida. E tudo que a gente sabe sobre ele, sobre essa jornada dele, nos edifica, nos aproxima de Deus. Nós lemos as cartas dele hoje e ainda inundam nosso coração de esperança, de edificação. Porque Pedro deixou de viver uma vida de mera mudança e passou a viver uma vida de progresso. Como finalizam os dias, como se findam os dias de Pedro? Ele morre como um mártir, pregado em uma cruz. Mas ele diz: eu não sou digno de morrer como meu mestre, me coloca de cabeça para baixo, porque vai ser diferente. Vai ser diferente, eu vou morrer, mas não vou morrer como ele. Ele é muito melhor, ele é muito maior que eu.
E nada do que eu faça, nada do que eu viva se compare à grandeza desse Deus a quem eu sirvo. E Pedro morre por amor ao Evangelho. Pedro morre anunciando o Evangelho. Pedro morre cumprindo com o propósito para o qual ele foi chamado. E que sozinho, igreja, ele não conseguiria viver. Mudando sozinho, Pedro não conseguiria. Mas quando o Espírito Santo entra na história e traz uma vida de progresso, aí ele consegue. Aí ele caminha, aí ele vai adiante, aí ele aprende. Tudo aquilo que é transformado nele se torna sustentável, se torna forte, se torna consistente. E é isso que o Espírito Santo quer promover na minha e na sua vida. Como eu já falei, igreja, essa palavra não é uma palavra de exortação, por favor, entendam. É uma palavra de consolo. Sabe por quê? Porque você já mudou tanto. Você consegue perceber isso? Depois que você encontrou Jesus, você já mudou tanto. Você está no processo. Ele permite. Esse é o tema da nossa palavra. Ele permite que nós sejamos mudados. Faz parte do seu processo. Não desvaloriza isso, não nega isso. Não saia daqui pensando: ah, meu Deus, mas eu me esforcei tanto para mudar e isso não vale de nada. Vale sim. Jesus contempla o teu esforço. Jesus contempla a tua renúncia. Jesus contempla a tua paixão por Ele. E assim como Ele chamava aquele Pedro frágil, vulnerável, talvez egocêntrico, talvez arrogante, Ele nos ama apesar das nossas fraquezas e das nossas limitações. Alguém pode até olhar para a gente e dizer: mas para ser crente desse jeito aí, eu não quero não. Ah, Jesus, tenha misericórdia. Nós sabemos quem nós éramos antes dele. Nós sabemos quais eram as nossas limitações antes dele. Nós já mudamos sim. Nós estamos num processo de crescimento. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Porque nós cremos que o Espírito Santo está à nossa disposição para nos tirar de uma vida de mera mudança e nos levar para uma vida de progresso. Você acredita nisso? Eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo é capaz de refazer a nossa essência. E quando isso acontecer, quando nós estivermos inundados por Ele, nós poderemos declarar, como o apóstolo Paulo declara aos Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós podemos chegar lá pelo Espírito Santo, não pela nossa força, não pela nossa natureza adâmica, mas pela essência do Espírito Santo transbordando em nós. O Espírito Santo veio para nos capacitar a fazer tudo aquilo que a gente não conseguia. A gente não conseguia obedecer, a gente não conseguia se submeter, a gente não conseguia confiar, a gente não conseguia depender, a gente não conseguia não pecar. Mas por meio do Espírito Santo hoje nós temos força para fazer tudo isso. Nós podemos resistir ao diabo, nós podemos obedecer ao Senhor, nós podemos ser leais, nós podemos ser fiéis, nós podemos ser agradáveis aos olhos do nosso Deus, aleluia. Esse é o motivo, igreja, pelo qual eu e você estamos convidados pelo nosso pastor a passarmos um mês em jejum e em oração, clamando pelo batismo com o Espírito Santo. Porque há coisas na sua vida que você ainda não fez, porque você só mudou, você ainda não está progredindo no Espírito Santo. Mas nós somos convidados a participar disso. Eu sou convidada a participar disso. E eu creio que no Espírito Santo de Deus eu viverei um progresso, uma evolução, um crescimento. Eu tenho certeza que Deus vai fazer em nós e através de nós o extraordinário. Nós precisamos agora acreditar nisso, nos humilharmos na presença do Senhor, nos arrependermos do nosso pecado e permitirmos que o Espírito Santo se apodere de nós. A humilhação é um ponto-chave, igreja. Se você não se humilha, se você não reconhece, se você não se arrepende, o Espírito Santo não encontra brecha para entrar no seu coração. Então peça a Ele: Senhor, eu quero me humilhar, Senhor, eu quero me arrepender. E sabe qual o mais confrontante disso? É que às vezes, para nós nos humilharmos, Deus permite provações, assim como Ele permitiu na vida de Pedro. Às vezes Deus vai permitir que situações realmente nos humilhem, realmente nos constranjam, realmente nos exponham, porque se a gente não fizer sozinho, Ele vai fazer. Se você não conseguir se humilhar sozinho, Ele vai deixar você passar pelo estágio da humilhação. E isso não é uma ameaça, isso é necessário.
É necessário para nos amadurecer, é necessário para nos fazer crescer, é necessário para nos dar consciência de quem nós somos nele, do quanto nós dependemos dele. Aleluia. O Espírito Santo nos levará a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro predisse lá na sua segunda carta. Quando o Espírito Santo se tornar o nosso ponto de partida, igreja, o Espírito Santo como ponto de partida, não a nossa carne, não a nossa paixão por Jesus, não o nosso amor por missões, isso não serve de ponto de partida. Quando o nosso ponto de partida for o Espírito Santo de Deus, vai dar muito certo. Nós seremos cheios, nós transbordaremos, nós derramaremos frutos e dons espirituais na vida daqueles que nos cercam. Nessa noite, o Pai te convida a ser grato. Seja grato por tudo que você mudou, por todo esforço que você já empregou, por toda a renúncia que Ele te deu forças para conseguir fazer. Seja grato por esse processo de mudança que você já viveu, mas se disponha a partir para uma nova fase. Uma nova fase. O nosso pastor não falou sobre isso aqui? Uma nova fase, um novo estágio em que o Espírito Santo é o ponto de partida. Eu não vou sem Ele, eu não acredito sem Ele, eu não confio sem Ele, eu só vou se Ele estiver comigo. Tendo o Espírito Santo como nosso ponto de partida, a gente deixa de viver no egoísmo da mudança. Sabe como é o egoísmo da mudança? Eu era condenado, agora sou perdoado. Tchau, obrigada. Eu sigo a minha vida aqui esperando a salvação. Não, Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos permite participar do resgate de muitos. E nós precisamos estar prontos para isso. Já fomos mudados? Fomos. Éramos condenados? Somos perdoados? Sim. Mas agora nós vamos nos encher do Espírito Santo para que muitos sejam resgatados também. Para que vidas sejam libertas também. Para que almas se rendam a Jesus também. Lá no começo do ministério, dessa jornada de progresso de Pedro, quase 5.000 almas em uma pregação aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu creio que isso ainda pode acontecer. Só depende de nós. Nós precisamos crer nesse progresso que o Espírito Santo nos chama a viver. Eu finalizo as minhas palavras, igreja, frisando que há poder, há autoridade, há frutos, há dons espirituais à nossa disposição. Mas nós precisamos acreditar nisso. Deila, mas eu estou vivendo tão bem, eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas eu creio tanto em Deus. Você precisa. Creia nisso, atenda ao convite do nosso pastor. Jejue, ore, clame, Senhor, eu não consigo nem acreditar, mas se existe mesmo, faz em mim, gerem, me convence. É esse o papel do Espírito Santo, me convence, me mostra, me revela, me faz chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. E aí eu peço para projetar Lucas 22 mais uma vez. Lucas 22, 31 e 32 para nós finalizarmos a nossa reflexão. Olha o que me chama a atenção nesses versículos. Vocês lembram que Simão era Simão só ali na pesca maravilhosa, né? Depois Jesus passa a chamar ele de Pedro. Só que nesse momento aí, lá em Lucas 22, imaginem comigo que o Evangelho de Lucas tem uma linha temporal. Lá no final, já quase no final da jornada, Jesus se reporta a Pedro, não chamando de Pedro, ele chama de Simão, e ele chama 2 vezes. E se vocês procurarem umas 5, 6, 7 referências aí em outras traduções, em todas vai estar Simão, Simão. Não vai estar Pedro, Pedro, não vai estar só um Simão, não vai estar Pedro, vai estar Simão, Simão. E eu imagino Jesus tentando fazer aquele homem lembrar quem ele era, lembrar de onde ele saiu, lembrar como era a vida dele antes de todas as mudanças. Jesus fala: Simão, Simão, você lembra? Você lembra que sem mim você não conseguia nem pegar peixe? Nem pegar peixe você conseguia, Simão. Eis que Satanás pediu para te provar. É isso que está escrito aí. Em outras palavras, Satanás pediu para te provar. Satanás, vai dar certo. Satanás pediu para te destruir. Satanás pediu permissão para te humilhar. Jesus avisa: pode passar. Mas olha a misericórdia do nosso mestre. Eu roguei por ti, Pedro. Eu orei por ti. Eu conversei com Deus. Eu fui lá pessoalmente em oração e falei: Pai, não deixa destruir não. Não deixa matar não, Senhor. Ele é fraquinho, eu sei. Eu sei, meu Deus, que há mais vaidade no coração
coração dele do que qualquer outra coisa. Mas não deixa destruir, não. Tenha misericórdia. Não deixa a fé dele desfalecer, não. E aí o último recado para Pedro é: olha, Pedro, quando tudo isso passar, quando a provação acabar, quando a humilhação passar, quando eu ressuscitar, quando eu te chamar, quando você for batizado com o Espírito Santo, apacenta as minhas ovelhas, confirma a fé dos teus irmãos, fortalece a fé dos teus irmãos. Você ainda não está pronto, por isso eu estou te chamando de Simão, mas eu estou vendo lá no futuro, e você vai ser Pedro, sim. Você não vai ser destruído, você vai ser pedra de edificação para a minha igreja. Quando você chegar lá, Pedro, confirma a fé dos teus irmãos. Diga a eles que vale a pena. Diga a eles para não desistir. Diga para eles que a humilhação é necessária mesmo. Diga para eles que a dor é necessária mesmo. Diga para eles que a provação revela o nosso caráter, mas aperfeiçoa o nosso caráter. Aleluia. Eu vejo Jesus predizendo a Pedro uma vida de progresso, apesar das dores, apesar das feridas, apesar das humilhações. Jesus está avisando ele que muita coisa ainda iria acontecer, mas o Espírito Santo daria a ele força e graça para atravessar todas as situações e edificar a igreja do Senhor Jesus. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, igreja. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado ao meu coração, o constrangimento que Ele tem gerado em mim. E eu clamo pela misericórdia do Senhor nesse momento, para que nós possamos verdadeiramente viver esse progresso espiritual. Confiar nesse processo que Jesus está gerando em nós e acreditar que nós iremos frutificar, como é o tema do nosso ano na ADAC 14. Se você acreditar, se você se entregar, você vai gerar muitos frutos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.